Mês da Bíblia é mês de série especial aqui no programa Em Tuas Mãos e hoje você confere o 4º capítulo da série A Bíblia Mais Perto de Você. Avançamos no nosso mês da Bíblia e chegamos outra vez junto a você, meu irmão, minha irmã, com o nosso programa A Bíblia Mais Perto de Você. Eu gostaria de abrir a Sagrada Escritura no capítulo 20, versículo 30 do Evangelho de São João, porque, quem sabe, isto pode lhe dar uma luz para várias perguntas que andam no ar. Olha o que Jesus diz. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aqui nós percebemos que muita gente está equivocada quando diz que só vale o que está escrito na Bíblia. Ora, isso não é verdade. Primeiramente porque Jesus não ditou os seus ensinamentos para ninguém. Ele foi pregando. As pessoas foram ouvindo, foram acreditando, e esta fé dos discípulos e discípulos de Jesus foi sendo colocada por escrito, como ainda neste programa eu vou lhes comentar. De sorte que a escrita na Bíblia é um registro posterior àquilo que foi pregado, àquilo que foi acreditado pelo povo de Deus. Então não podemos ser fanáticos nem radicais dizendo que só podemos acreditar o que está escrito na Bíblia. Porque a própria Bíblia está dizendo, nem tudo que Jesus disse e fez está escrito aqui. Mas aquilo que foi escrito com uma finalidade. Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e acreditando tenham a vida em seu nome. Essa é a finalidade da Bíblia. Por isso ela foi primeira falada, foi primeiro palavra falada, pregada, acreditada, a tradição viva que por séculos, olha, os primeiros evangelhos, os primeiros escritos sobre Jesus, os evangelhos, nasceram pelo menos 20, 30 anos depois da ressurreição de Cristo. O último, mais ou menos, mais de 50 anos depois da ressurreição de Jesus. E os discípulos já viviam esta fé era ensinada pelos apóstolos. Olha como os Atos dizem, no capítulo 4, no capítulo 2, versículo 4, sobretudo, eles eram assíduos nas reuniões em comum, na doutrina dos apóstolos, que quer dizer os evangelhos, na fração do pão e nas orações. Então essa palavra foi primeiramente pregada, depois escrita. Seria um radicalismo e até uma falta à verdade dizer que a palavra de Deus toda está aqui. Até porque a palavra de Deus mesmo é Jesus, é o verbo de Deus. E ele fala de muitos modos, como a carta aos Hebreus começa. Outrora, de muitos modos, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Mas nesses tempos, que são os tempos da plenitude, Deus nos falou pelo seu próprio Filho. Então, de muitos modos, não só pela letra que aqui está, embora a Bíblia seja a regra da nossa fé. Quanto aos evangelistas, nós temos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Houve já muitas tentativas de pessoas quererem reduzir os 4 em um só, mas a igreja nunca aceitou essa proposta, porque cada evangelista tem o seu enfoque. E ainda há uma coisa interessante, Mateus, Marcos e Lucas, eles olham a pessoa de Jesus praticamente pela mesma ótica. Daí são chamados sinóticos. Embora cada qual guarde a sua identidade, a sua especificidade. E também o endereço para quem eles escrevem em primeiro lugar. João não faz parte dos sinóticos, ele escreve muito tempo depois e
se ocupa com outros assuntos da vida de Jesus que já estavam escritos uns, ele se ocupa de outros, e também à luz das necessidades da época. Então, Mateus se dirige mais ao público dos que eram convertidos do judaísmo. Então ele fala de vez em quando, como estava escrito, aí cita uma palavra do Antigo Testamento para mostrar que aquilo que Jesus disse e fez já estava previsto nas Escrituras. Então ele só podia falar assim para quem conhecia o Antigo Testamento. Marcos escreve para o público pagão, escreve a pregação de Pedro e de Paulo aos pagãos. Então, ele não se refere às Escrituras porque os pagãos não conheciam. Ele se detém mais nos milagres, se detém na força divina de Jesus, na natureza, sobre as doenças, sobre os espíritos malignos. Lucas escreve com um endereço mais acentuado também para pagãos, apresentando o rosto misericordioso de Deus, o acolhimento do Senhor para com os pequenos, com os pobres, e assim mostrando que tanto para judeus quanto pagãos, Jesus é o único Salvador, que vem na pessoa de Cristo trazer a salvação. João escreve bem mais tarde e nos fala então precisamente deste verbo de Deus. Responde às necessidades da época, anima os cristãos na luta contra o império pagão e nos fortalece na certeza de que esse verbo se fez carne para nos salvar na carne, já que nós tínhamos sido corrompidos pelo pecado na carne humana. Então, os evangelhos são o coração da Bíblia. Leia, medite os evangelhos e você conhecerá mais a pessoa de Jesus. Fique agora por dentro